Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Como é que você está? Eu espero que bem, sob a paz, sob a direção de Deus. E hoje nós gostaríamos de meditar num tema com o título Arrastão. Por volta dos anos 80, a gente ouvia muito falar essa expressão. Se referia a grupos de ladrões que invadiam as praias, especialmente do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, e em bloco eles iam roubando os turistas, as pessoas que estavam ali na praia. Era uma situação muito triste, né? E eu estava estudando a Bíblia e eu vi lá que isso já aconteceu no passado, na época de Juízes. Como diz lá em Eclesiastes 1:9, nada de novo debaixo do sol, não é verdade? Na época de Juízes, o povo de Israel começou a sofrer nas mãos dos medianitas, por volta de 1200 a.C. E lá essa história está descrita no livro de Juízes, entre os capítulos 6 a 9. Nós temos que os midianitas, eles começaram a roubar em bloco, né? Eles iam juntos com outros povos do Oriente, com os amalequitas, e roubavam o povo de Deus, né? O povo de Israel. E aconteceu que eles plantavam, né? O povo de Israel plantava, quando estava na época da colheita, eles eram invadidos. Eles levavam daí tudo, levavam os grãos produzidos, levavam ovelhas, levavam jumentos, levavam os bois, levava tudo, mas era uma destruição. Eles entravam realmente para destruir, a Bíblia fala. E os filhos de Deus os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor por causa dos midianitas. E Deus enviou um profeta e falou: olha, isso aí é porque vocês não deram ouvidos à minha voz. E lá no capítulo 6, versículo 1, já começa dizendo isso, que os filhos de Deus fizeram o que era mal perante o Senhor. E Deus então os deixou, os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Daí nós temos que o povo clama a Deus, pede a ele ajuda, né? No capítulo 6, versículo 7, e Deus, ele ouve, ele intervém. E ele então, o anjo do Senhor, no versículo 11, está escrito, ele aparece para um homem chamado Gideão. Gideão, ele estava aqui diz que ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar era um lugar onde se trabalhava com a uva, né? Mas era um lugar mais oculto. Acredita-se que ele estava lá e se escondendo dos medianitas, porque fala assim, ele estava ali para o pôr a salvo dos medianitas. Ele estava ali escondido. E ele está malhando o trigo e aparece o anjo fala, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão então desabafa o coração e ele diz no versículo 13, ai Senhor, se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por tudo isso? Que luta que nós estamos enfrentando? Por que o Senhor nos desamparou? O Senhor fez tantas maravilhas na vida dos nossos pais e nós aqui estamos sofrendo, padecendo. Então o Senhor fala para ele, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Deus está falando assim, tá, vai resolver. Eu estou enfiando você para resolver essa questão. Daí Gideão recua e no versículo 15 do capítulo 6 de Juízes ele diz, ai Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Daí diz o Senhor, né? Não é você, Gideão, eu estou com você e vocês ferirão e os midianitas como se fosse um só homem. Olha só que coisa extraordinária, né? Gideão está reclamando, está ali escondido no sofrimento, o povo clamando a Deus, mas quando Deus ele
aparece para Gideão e fala: Gideão, é com você, você tem que fazer isso, né? Eu estou enviando você para resolver essa questão. Ele pula para trás. E a gente estuda esse capítulo e a gente pensa, não é bem assim que a gente faz? A gente às vezes quer terceirizar, né, a situação, os problemas, né? A gente vê alguma coisa na igreja que a gente gostaria que fosse diferente, a gente culpa, né, os líderes, culpa os pastores, a gente terceiriza porque tal departamento deveria fazer isso, mas a gente não assume, né? Então eu tenho aprendido que quando você vê uma necessidade na igreja, não fica reclamando, não. Os idosos não estão sendo visitados, porque os enfermos não estão recebendo atenção. Vai você, mesmo que seja uma gota de água, né, num oceano enorme de necessidade, vai fazer diferença na vida de pessoas. E outros poderão estar se agregando ao seu time. Foi o que aconteceu com Gideão, né? E então, Gideão é outra coisa que eu aprendo e é muito importante esse texto, né? Eles estavam sofrendo um arrastão. E você, às vezes, pode estar se sentindo assim: Regina, você está me cobrando uma posição, mas eu estou passando por um arrastão. A vida fez um arrastão nos meus sonhos, na minha alegria, na minha fé, na minha esperança. As coisas estão acontecendo, sabe? É desemprego, é doença, é traição de quem menos eu esperava, né? E eu estou com medo, eu estou insegura, eu estou sem força, eu não estou dando conta. Começa a lembrar, assim como Gideão, ele lembra, né? De Deus, eu sou Deus que fez tantas maravilhas. Eu sei que você deve ter tido experiências tremendas com Deus. Começa a lembrar, começa a clamar, assim como Deus ouviu o povo, ouviu Gideão. Ele ouve você, ele ouve a mim, porque ele é um Deus que se importa, é um Deus que nos ama tanto, não é verdade? Outra coisa que eu aprendo, por que Israel estava sofrendo? Estava sofrendo porque estava fazendo o que era mal, estava insensível à voz de Deus, não deram ouvidos. E daí, Josué, quando você lê a história, ele começa a se encher de fé, de alegria, ele adora a Deus, né? Ele adora a Deus, edifica um altar a Deus. E naquela noite mesmo o Senhor fala: olha, derruba o altar de Baal, que é do teu pai. Então a gente tem que começar pela gente. Será me afastado de Deus, daquele primeiro amor? Será que eu tenho construído ídolos, altares no meu coração de coisas que eu considero essenciais, importantes, e tem me afastado de Deus? Que eu possa chegar para o Senhor: perdão, Senhor, eu não estou orando como eu orava antes, eu não estou pedindo perdão dos meus pecados, eu estou tão insensível, eu tenho ouvido más conversas ao invés de ouvir o Senhor, eu tenho ouvido gente encrenqueira, gente ingrata, gente reclamona, ao invés de dar ouvidos ao Senhor. Trata comigo, Senhor, tem algo que eu preciso mudar. Vai tratando, vai falando, Senhor, vai quebrando esse coração duro, né? Porque eu sei que o Senhor tem propósito. Pensa nisso. O Senhor é contigo. Ele quer que você rompa com aquilo que tem te afastado dele e que ouça a voz dele. Mas daí você pode dizer assim: ai, Regina, mas eu pedi orientação de Deus, eu pedi a Deus, né? Mas eu fracassei, né? Mesmo assim eu não entendo. De repente, Deus quer nos ensinar algo novo. Às vezes nosso navio muda de rota, porque a nossa rota não é adequada. Deus tem algo novo. Às vezes nosso sonho é pequeno, Deus tem sonhos maiores para nós, né? Rotas maiores, mais extraordinárias. Eu lembro de uma história da Edmeia Williams, é uma missionária lá do Rio de Janeiro, e ela estava com um projeto no Morro Santa Marta, Dona Marta. Esse projeto era com crianças pobres, e ela tinha um terreno ali, e ela construiu um barraco, e um dia ela estava pregando no outro lugar, noutra cidade, e deu uma tempestade, e aquele barraco caiu.
foi o único ali das imediações, foi o único que caiu. E ela falou, mas por que, Senhor? É um trabalho do Senhor com crianças pobres. Daí veio no coração dela, como que eu vou construir um prédio se ali tem um barraco? Daí então veio um repórter e perguntou, como que você explica isso? Perguntou para ela. Ela falou assim, porque aqui vai ter um prédio, então já resolveu o meu problema. Derrubou o barraco, eu não vou precisar trabalhar nisso. Eu já vou partir para a segunda etapa, que é construir um sobrado aqui. Que a gente possa pensar nisso. Seu barraco caiu, seu sonho sofreu um arrastão. Ouça a voz de Deus, busque a Ele, né? Às vezes as tempestades estão mudando a rota da sua caminhada, porque Deus quer outra coisa. E foi o que Ele fez na vida do povo de Israel, usando Gideão, que se achava tão pequenininho. E Gideão então enche de garra, de alegria, enche de garra, e ele começa a se preparar. E ele convoca o povo, né? Ele convoca o povo que tem muita fé, muita garra, né? Com muita disposição. E ele consegue 32 mil homens dispostos a guerrear. Mas Deus fala, é muita gente, não é você, não são esses homens, sou eu que vou fazer a obra. Vai lapidando, vai peneirando. E ele foi até que ficaram com 300 homens. 300 homens que iriam lutar contra um exército enorme dos midianitas. Lá no capítulo 7, versículo 12, fala que a multidão era inumerável, como a areia que há no mar, na praia do mar, né? Então, mas daí ele enche de garra. Mas Gideão ainda tem medo no coração. Mas Deus é tão bondoso, Ele sabe a nossa fragilidade, Ele sabe a nossa luta, né? Ele reconhece, Ele é um Pai de amor. E lá no capítulo 7 de Juízes, versículo 10, fala, você está com medo ainda? Vai lá então, no arraial dos inimigos. Gideão escuta. E Gideão vai, e quando ele está ali, escondido, ele ouve 2 homens conversando. E um diz assim, eu tive um sonho. E conta o sonho. E o outro interpreta. E olha só a interpretação no versículo 14 do capítulo 7 de Juízes. É a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas e todo esse arraial nas mãos de Gideão. Gideão saiu de lá cheio de garra, adorou a Deus e chegou no arraial do povo de Israel e falou assim, versículo 15, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Ele encheu de fé, de garra, né, de força, e eles propõem uma estratégias usando coisas estranhas, né? Estratégias usando com trompetas, cântaros, tochas, e com essa força, né? Deus transformando aquele homem que se sentia tão fraco num libertador ousado, né? Lá em Hebreus 11:34 diz que os homens de fé tiram força na fraqueza. Que eu e você possamos fazer isso, tirar força na fraqueza. E eles foram. 10 horas da noite, todos dormem. E aquela confusão de trombetas, de barulho, de fala, desperta. E os inimigos começam a guerrear entre eles. E a guerra ganha. Não importa. Não importa a circunstância. Não importa a sua idade. Deus tem algo para fazer por meio da sua vida. Continua andando, pedindo orientação de Deus e andando. Se você continua andando, o caminho não termina. Agora, se você para, o caminho terminou. Que nós possamos, como diz lá em 1 Coríntios, estarmos firmes, constantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho na presença dEle não é vão, que Ele está conosco. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Olha que beleza, que frase mais linda. A vida pode ter levado seus sonhos, a sua alegria, seus projetos, mas peça a Deus ousadia.
sensibilidade para ouvir a voz dele. Vai tirando aqueles ídolos que estão atrapalhando sua comunhão com ele. E que ele conceda para mim e para você, dia após dia, compreensão do seu projeto, ousadia, ardor no coração para obedecê-lo, para servi-lo. Ai, que história mais linda, tem tantos ensinamentos. Ai, que pena que o tempinho é curto, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo e é comigo. E Ele quer fazer uma nova história. Que Deus te abençoe, que Deus te trate teu coração, cure suas feridas e te levante para uma nova história. Em nome de Jesus, a mim e a você. Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Música